Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis. Nós vamos dar continuidade às nossas meditações nesse livro. Livro de Gênesis, capítulo 3. Nós vamos, a partir desta manhã, iniciar o capítulo 3, conhecido capítulo 3 de Gênesis. Nós vamos gastar algumas semanas nele. Hoje nós iremos começar e nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 1 até o versículo 7 desse capítulo. Gênesis capítulo 1, a leitura a partir do versículo 1 até o versículo 7. Logo em seguida, logo após a leitura, nós iremos orar ao Senhor, pedindo a sua graça, a sua bênção, a sua instrução para meditarmos na sua palavra. Gênesis 3, a partir do versículo 1, assim diz a palavra de Deus. Escute com atenção, com fé a palavra do Senhor. Ela nos diz assim: Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem dele, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Amém. Vamos ao Senhor em oração nesse momento, pedindo a sua bênção e a sua graça, agora que nós iremos ouvir a palavra do Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Pai, e te louvamos, porque nós já cantamos ao Senhor, nós já oramos ao Senhor, nós já lemos a tua palavra e ouvimos certamente a tua voz na palavra lida. E nós te agradecemos, ó Pai, também porque nós temos o privilégio de também ouvir a tua palavra sendo pregada ao nosso coração. Nós te pedimos, ó Pai, que nessa manhã o Senhor fale com a tua igreja, que o Senhor abra a nossa compreensão, o nosso entendimento, e que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração, para o nosso consolo, para a nossa advertência, para o nosso encorajamento, para a nossa exortação, para a nossa nutrição na fé, para que o nosso amor, a nossa esperança e a nossa fé em Cristo Jesus possam se fortalecer a cada dia e serem renovados pela graça do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a verdade é que muitas vezes nós não sabemos as consequências dos nossos atos, as consequências daquilo que nós escolhemos fazer e de fato fazemos. Um jovem, na verdade, chamado Gravilo, ele morava na cidade chamada Sarajevo, a capital da Bósnia, e ele resolveu participar, junto com outros jovens, de um plano para assassinar um arquiduque chamado Francisco Ferdinando, que estava passando pela cidade de visita. E o plano era que eles construíssem uma bomba e então jogassem essa bomba contra o carro do arquiduque que passava naquela região. Mas o motorista percebeu astutamente essa tentativa de jogar essa bomba e logo desviou o carro. E assim a bomba não conseguiu atingir o carro do arquiduque, mas atingiu um outro carro, mas o arquiduque conseguiu sair a salvo desse episódio. Depois disso daí, apesar das recomendações, o arquiduque continuou a sua visita, ele decidiu continuar a visita, mesmo depois de ter sofrido esse atentado. E depois de visitar a prefeitura da capital da Bósnia, ele
decidiu encurtar a sua viagem, mudar o trajeto para evitar justamente o perigo de mais um atentado. Só que nessa tentativa de evitar mais um atentado e mudar o trajeto, eles se esqueceram de avisar para a pessoa mais importante, para o motorista do carro. E ao esquecerem de avisar ao motorista do carro, o motorista seguiu pelo mesmo caminho que havia sido programado anteriormente. E o problema desse caminho é que a rua era muito estreita, de maneira que só conseguisse passar um carro de uma vez, e um outro problema ainda maior. Naquela época, no início do século XX, os carros não tinham marcha ré. Em outras palavras, se alguém quisesse voltar, tinha que empurrar o carro com as próprias mãos. Foi justamente o que aconteceu. No meio do caminho, eles decidem voltar, eles decidem mudar a trajetória, os homens descem para empurrar o carro, e o carro para justamente do lado de uma padaria, onde, por coincidência, um jovem chamado Gravilo estava ali, talvez para comer algum sanduíche, talvez para tomar algum café. E então, aquele jovem se viu com a faca e o queijo na mão. A quem ele queria matar estava ali do lado dele, num carro parado, no meio da multidão, sem ter como sair, esperando os homens empurrarem o carro. Então, às 11 horas da manhã, o jovem atirou contra o arquiduque, o matou, e a partir de então começa a Primeira Guerra Mundial. Depois dessa Primeira Guerra Mundial, nós sabemos muito bem, a Europa e o mundo muda. Depois nós temos como consequência direta disso o nazismo, fascismo, Segunda Guerra Mundial e assim por diante. Em outras palavras, porque um carro parou de frente a uma padaria e um jovem decidiu matar um homem, o mundo mudou até hoje. A verdade é que nós não sabemos as consequências das nossas atitudes. E esse capítulo 3 de Gênesis começa a contar a história de um casal que também tomou uma decisão equivocada e que mudou de uma maneira ainda muito mais profunda do que o jovem Gravilo a vida de todo o universo, a vida de todo o planeta Terra. O casal nós conhecemos muito bem, um homem chamado Adão, a mulher chamada Eva. E ali nós lembramos muito bem o cenário onde tudo isso aconteceu, onde a mudança mais radical do universo aconteceu. Homem e mulher foram criados por Deus, à sua imagem e semelhança. Deus criou todo o universo, Deus criou os planetas, Deus criou o sol, a lua, as estrelas. E de maneira especial, Deus criou um jardim que tinha todo tipo de árvore agradável para o homem. Um jardim que tinha riquezas imensas para esse homem. Colocou esse homem ali e deu a tarefa para esse homem de cuidar desse jardim e de cultivar esse jardim. De maneira que homem e mulher deveriam crescer, deveriam multiplicar e deveriam dominar a criação, expandindo o jardim de Deus por toda a face da terra. Em outras palavras, nós temos o propósito de Deus de espalhar a sua glória pela face da terra, através do trabalho do homem, através do casamento do homem e da mulher. E nós vimos nas últimas semanas, no capítulo 2, que no capítulo 2 nós temos um olhar mais focado para a criação do homem, para a criação da mulher, para a plantação desse jardim e para a colocação desse homem justamente nesse jardim. E nós vimos nesse capítulo 2 que Deus escolheu se relacionar com o homem através de uma aliança. E aqui é importante lembrar disso, porque Deus não tinha nenhuma obrigação de se relacionar com o homem, além do relacionamento natural entre criador e criatura. Mas Deus, por graça, por bondade e por amor, nós podemos dizer, escolheu se relacionar com o homem de maneira mais particular, através de uma aliança, através de um pacto. E nessa aliança, Deus deu uma ordem. Você pode comer de todas as árvores desse jardim, mas de uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. Porque no dia que você comer dessa árvore, você irá morrer. Hoje nós veremos, irmãos, como as coisas mudam. Até o capítulo 2, tudo é perfeito. O jardim é perfeito, o casamento é perfeito. O versículo 25 do capítulo 2 termina nos dizendo que homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam, porque não havia maldade entre eles, não havia de que se envergonhar, não havia o que esconder. No capítulo 2 nós temos um casamento perfeito, uma casa perfeita, um mundo perfeito, nós temos o cenário ideal.
Mas é justamente no capítulo 3 que as coisas mudam radicalmente. O cenário muda radicalmente. E como um pastor chamado Ken Hughes, ele nos diz, a sessão de hoje descreve como o primeiro casal desceu da inocência para a culpa. Hoje nós veremos, irmãos, a história de como um casal saiu da perfeição para a queda. Saiu da perfeição para o pecado. Saiu da inocência para a culpa. E através da história desse casal, que é o pai de todos nós aprenderemos que quando nós não ouvimos a voz de Deus, o resultado sempre é a queda. Em resumo, nessa manhã, nós aprenderemos que quando nós não ouvimos a voz de Deus, o resultado sempre é a queda. Nós vamos ver então primeiro, nos primeiros 5 versículos, que nós somos sempre e constantemente tentados a não ouvir a voz do Senhor. Veja que nesse novo capítulo que começa justamente em Gênesis 3:1, nós temos uma mudança na história, mas uma mudança sutil ainda. O cenário é o mesmo, é o jardim, o casal é o mesmo, Adão e Eva, o mundo é o mesmo, Deus é o mesmo, mas há a adição de um novo personagem. Um novo personagem que não existia antes, ou que não estava em cena antes, aparece e entra na história. Esse personagem é a famosa serpente. Veja os versículos de 1 a 3. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. A nova personagem, a serpente, ela é caracterizada aqui como a mais astuta, a mais esperta, a mais sagaz de todos os animais que Deus havia criado, os animais selvagens que Deus havia criado. E essa identificação, irmãos, nos ensina algumas coisas. A primeira é que a serpente não era uma ilusão, não era um fruto da imaginação do homem, não é um mito ou algo nesse sentido, não é um ser mitológico, mas a serpente é de fato uma criatura de Deus. Deus havia criado a serpente como um dos seus animais, como pertencendo à própria criação de Deus. E a segunda informação importante disso tudo é que essa serpente era a mais astuta, mais sagaz. E aqui, irmãos, essa característica não é necessariamente ruim. Pelo contrário, o próprio livro de Provérbios nos ensina que nós devemos ser astutos, nós devemos ser sagazes, nós devemos ser espertos, nesse sentido mais simples da palavra. Em outras palavras, nós não devemos ser bobos, tolos ou fáceis de enganar. Mas nesse caso aqui, essa astutícia, essa sagacidade, essa esperteza é utilizada para o mal. E nós vamos perceber muito bem que a serpente utiliza toda a sua capacidade intelectual para enganar o homem. Mas aqui, irmãos, nós devemos parar e pensar mais um pouco e perceber que a Bíblia tem muito mais a nos dizer sobre essa serpente. A serpente não é simplesmente mais uma cobra que nós encontramos por ali e de vez em quando entra nas nossas casas. A cobra aqui, a serpente aqui, é alguém muito mais, vamos dizer assim, muito mais importante para a história do universo. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 12, nós vamos ler o versículo 9. Livro de Apocalipse, o último livro da sua Bíblia, capítulo 12, nós vamos ler o versículo 9. Nesse versículo, João, ele descreve como o inimigo de Deus é expulso do céu. Veja, Apocalipse capítulo 12, versículo 9 nos diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Aqui, irmãos, nós temos em Apocalipse a descrição da queda de Satanás. Não a queda dele do pecado, mas a queda do céu. E nesse momento aqui, quando o Senhor Jesus Cristo ele ressuscita dentre os mortos, Satanás é expulso
dos céus, e nós podemos explicar isso melhor depois. Mas o mais importante aqui é que Satanás, o diabo, é identificado como o grande dragão, que é descrito em Apocalipse, e é identificado como a antiga serpente. E os próprios títulos, irmãos, diabo e Satanás, nos dizem muito sobre o caráter da serpente. A palavra diabo, o título diabo, significa difamador, alguém que profere mentiras sobre outro, não é? E o nome Satanás significa adversário, adversário de Deus primeiramente, mas também adversário do seu povo. E aqui Satanás é descrito como alguém que difama e como alguém que engana. E não por acaso ele é identificado como a antiga serpente. Porque em Gênesis 3, a antiga serpente possui essas mesmas características. Ela é enganadora, difamadora. E aqui a serpente irá enganar a mulher, irá difamar a Deus e o caráter de Deus. Depois de identificar melhor quem é a serpente e perceber que ela não é mais só uma cobra, ela é de fato o próprio Satanás, o próprio diabo, nós podemos olhar melhor para a estratégia de Satanás, a estratégia do diabo ao tentar enganar o homem. Nós percebemos primeiro que a serpente ou Satanás, ela questiona e distorce o mandamento de Deus. Veja a primeira pergunta que a serpente faz. É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? E a pergunta aqui, irmãos, é implicitamente, de forma escondida, velada, ela questiona a autoridade de Deus. Até esse momento, ninguém havia questionado a autoridade de Deus. Deus havia dado uma ordem ao homem, não comam dessa árvore daqui, vocês podem comer de todas as outras, mas dessa vocês não podem comer. E o homem havia aceitado a ordem de Deus. Ninguém havia questionado a autoridade de Deus, ninguém havia questionado o mandamento de Deus, mas surge agora a serpente, Satanás, para questionar o mandamento do Senhor, para questionar a ordem de Deus. E nós percebemos que no estabelecimento da aliança entre Deus e o homem, a ordem de Deus foi dada e ela foi aceita pelo homem, ela foi compreendida pelo homem. Mas agora a serpente começa a colocar a semente de dúvida. Ela começa a questionar o mandamento de Deus, ela começa a questionar a palavra de Deus. E além disso, ela começa a distorcer o mandamento de Deus. Observe que na pergunta que foi formulada pela serpente, Deus teria supostamente proibido o consumo de qualquer árvore do jardim. Lembre, Deus proibiu que o homem comesse de uma árvore do jardim, apenas uma. Todas as outras ele poderia comer. Mas a pergunta da serpente é verdade que Deus proibiu vocês de comerem todas as árvores do jardim? Em outras palavras, a serpente começa a questionar o mandamento de Deus e o próprio caráter de Deus. Deus agora, na pergunta da serpente, se transforma num Deus mau que proíbe que o homem e a mulher comam das árvores do jardim. Em outras palavras, nós temos um Deus mau que tira a liberdade do homem, que tira os prazeres da vida do homem, que tira a alegria do homem. A resposta da mulher parece rebater a serpente, mas ao mesmo tempo demonstra que a mulher começa a ouvir a voz dela. A serpente responde: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: nós não devemos comer, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. O início da resposta da mulher está correto. A mulher rebate: não é verdade. Deus não proibiu comer as árvores do jardim, Deus permitiu, mas teve uma que ele proibiu. O problema na resposta da mulher é que ela acrescenta algo à resposta de Deus. Deus disse: vocês não devem comer dessa árvore. A mulher diz: Deus nos proibiu de comer e até mesmo de tocar no fruto. Nós não sabemos exatamente qual é a razão da mulher mudar as palavras de Deus aqui, acrescentar as palavras de Deus, mas ao que parece essa mudança significa que a mulher está lentamente se movendo na direção das palavras da serpente. A mulher começa a abandonar o mandamento de Deus para
abraçar as palavras da serpente. Não é assim, irmãos, que muitas vezes nós aprendemos a respeito do mandamento de Deus, sobre a palavra de Deus. Quando as pessoas nos falam o mandamento de Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós lemos sobre o Senhor, nós entendemos que a palavra de Deus é algo que corta a nossa liberdade, que corta o nosso prazer. E essa é uma das estratégias de Satanás. Satanás, como aquele que engana o homem, ele quer nos levar a uma má compreensão do próprio Deus. E quando nós conhecemos o Deus que é bom, Satanás quer justamente nos ensinar de forma falsa que Deus não é tão bom assim. Se por um lado nós conhecemos na palavra do Senhor que Ele é bom, que Ele é gracioso, Satanás quer nos levar a perceber que Deus não é tão bom assim, ou nos fazer pensar que Deus não é tão bom assim. A serpente chega para a mulher: olha, esse Deus que criou vocês não proibiu que vocês comessem de toda a árvore do jardim? Constantemente, irmãos, nós somos desafiados por pensamentos que nos levam a duvidar do caráter de Deus. Quando nós não recebemos aquilo que nós queremos, quando nós planejamos e os nossos planos não dão certo, quando nós passamos por dificuldades financeiras, quando nós perdemos os nossos empregos, quando nós não conseguimos o nosso casamento feliz que tanto sonhamos, quando os nossos filhos não seguem o caminho que nós planejamos, nós somos tentados a duvidar da bondade e do caráter de Deus. Satanás começa a plantar, com a sua estratégia maligna, no nosso coração, a semente da dúvida que começou a ser plantada no coração da mulher. Deus não é tão bom assim. Deus não é tão bom assim. E nós vamos percebendo que essa semente vai sendo plantada lentamente, espertamente, astutamente pela serpente. De maneira que no versículo 4 e 5, a serpente continua questionando a Deus e o seu mandamento quando ela nos diz: então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem do fruto, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. E aqui não resta mais nenhuma cobertura, não tem mais nenhum segredo. A serpente questiona diretamente o mandamento de Deus. A mulher diz: Deus disse, certamente morrerás. A serpente então diz: vocês não vão morrer. Deus deu o mandamento: se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês irão morrer. A serpente está dizendo: é mentira, vocês não vão morrer. O mandamento de Deus é confrontado diretamente e claramente. Não resta dúvidas. Agora é dada à mulher, é dada ao homem a possibilidade de escolha. Não restava dúvidas, irmãos, para a mulher e para o homem. O mandamento de Deus era muito claro. Não era algo que precisava de interpretação. Não era como a lei, muitas vezes, do nosso país, que a gente precisa de várias interpretações, onde nós encontramos diversas brechas. A lei de Deus era clara, simples, objetiva, não havia dúvidas, não havia chance de má interpretação. Mas a serpente começa a questionar diretamente o mandamento e a autoridade de Deus. O homem e a mulher sabiam o que deveriam fazer, e por isso o pecado ele não entra no mundo por causa de uma má compreensão. O pecado não é fruto de ignorância. O pecado não é fruto de falta de conhecimento. O pecado é fruto de rebeldia, de decisão clara de desobedecer ao Senhor. A serpente, Satanás, desafia a verdade da palavra de Deus. E esse é o modo de Satanás e dos seus agentes nesse mundo. Eles questionam e distorcem a palavra de Deus. Um pastor, um autor chamado Graham Goldsworth, ele chama a forma que a serpente fala de pensamento da serpente. Ele usa essa nomenclatura. E ele nos diz que nós constantemente ouvimos pensamentos da serpente no nosso dia a dia. E o que significa esse pensamento da serpente? É toda a suposição de que a palavra de Deus não é a verdade. É toda a suposição que coloca dúvidas na palavra de Deus.
todo pensamento que dá ao homem o direito de escolha. Observe, irmãos, que diante da palavra de Deus, o homem não tem escolha, porque a palavra de Deus é verdade, e ele só pode aceitá-la como verdade. Mas é justamente Satanás que coloca de frente para o homem as opções. É justamente Satanás que coloca de frente para o homem a possibilidade de que a palavra de Deus talvez não seja verdade, e por isso ele pode escolher outra coisa. Ou seja, Satanás é o pai do relativismo que muitas vezes nós conhecemos hoje. Sem o questionamento de Satanás, não há dúvidas, não há outro caminho a escolher. Só há a verdade de Deus e a verdade da palavra de Deus. Mas Satanás coloca outra opção. Satanás diz, não é bem assim, você pode escolher. Antes de Satanás só havia uma voz no coração do homem, a voz de Deus. Mas Satanás agora coloca uma outra voz, a voz dele, a voz da mentira. E a voz é clara. Você não precisa aceitar a palavra de Deus como verdade. Você não precisa da palavra de Deus para pensar, para tomar suas decisões. Você é livre para escolher o que você quer. Você é livre para escolher comer ou não desse fruto. Você é livre para escolher algo diferente de Deus. Você é livre para escolher algo diferente daquilo que Deus colocou para você. E muitas vezes nós tomamos essas decisões ou passamos a ouvir essas vozes em nossa vida. Nós queremos muitas vezes casar e logo o noivo ou a noiva esperada não vem. E por mais que a palavra de Deus nos diz que nós devemos casar com servos da igreja, com homens crentes e mulheres crentes, nós passamos a dizer, olha, eu acho que talvez tenha uma brecha aqui para eu tomar uma decisão diferente. Muitas vezes nós estamos nos nossos trabalhos e nós sabemos que o caminho mais honesto é o caminho mais longo, mais duro, mais difícil. Mas logo nós começamos a relativizar os nossos valores e a gente pode aceitar um caminho mais fácil aqui ou ali. Tudo isso porque nós deixamos que outras vozes falem ao nosso coração. Nós sabemos o que a palavra de Deus nos diz. Nós passamos a ouvir outras vozes no nosso coração. Eu me lembro, parece até engraçada a situação, mas eu me lembro uma vez de ter recebido uma ligação de um homem que estava consternado. E a situação dele, de fato, era terrível. Ele havia abandonado a mulher dele com um filho, estava com outra mulher, e ele não sabia o que fazer. E ele ligou para mim, pastor, eu não sei o que fazer. Eu disse, eu acho que é bem claro o que você tem que fazer, não resta dúvidas do que você tem que fazer. Mas ele disse, mas eu vou orar e vou esperar Deus falar comigo. E aí eu percebi que eu podia falar qualquer coisa, que ele não iria ouvir minha voz. Ele estava disposto a ouvir o próprio coração dele. Ele sabia que o que ele estava fazendo era errado, tanto é que a consciência estava pesada. Mas ele distorcia a palavra de Deus, esperando que Deus mandasse um anjo do céu para dizer o que ele deveria fazer, quando Deus na sua palavra já disse claramente aquilo que ele tinha que fazer. E muitas vezes nós somos assim. Nós sabemos o que Deus quer de nós, nós sabemos o que a palavra de Deus nos ensina, nós sabemos como nós devemos agir, mas nós damos a desculpa de que nós vamos orar, de que nós vamos buscar a vontade de Deus, tudo isso porque nós não queremos ouvir a voz do Senhor. Nós ouvimos outras vozes, e outras vozes começam a mudar a nossa mente, o nosso coração. O mandamento de Deus é descrito como algo mau, como algo que limita a nossa liberdade, a nossa alegria, então nós queremos nos libertar. O pensamento, irmãos, da serpente continua circulando nos nossos dias. Nós ouvimos dizer que a palavra de Deus reprime a sexualidade humana, nós ouvimos dizer que a Bíblia reprime a liberdade do homem, o seu desenvolvimento. Nós ouvimos dizer que nós poderíamos ser mais felizes sem os mandamentos do Senhor. Nós ouvimos dizer que ser crente é não fazer isso, não fazer aquilo, aquilo outro. Quando na verdade a palavra de Deus nos ensina que Deus é bom e que Ele nos deu tantas coisas boas nessa vida. Mas Satanás quer nos dizer o contrário, ele quer nos mostrar que Deus não é tão bom assim. E todas as vezes que nós abrimos espaço no nosso coração para ouvir outras vozes, nós caímos.
e debaixo da influência de Satanás, debaixo da influência das outras vozes desse mundo que nós ouvimos, nós escolhemos. Sempre que nós não ouvimos, irmãos, a voz de Deus, o resultado sempre é a queda. E nós vamos ver isso de forma muito mais clara nos versículos 6 e 7, quando nós aprenderemos, em segundo lugar, que nós caímos quando nós não ouvimos a voz do Senhor de forma muito nítida. Veja, no versículo 6, nós vemos o homem e a mulher cedendo, caindo na tentação e comendo do fruto proibido. Veja o versículo 6, Gênesis 3, 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E aqui, irmãos, veja que a queda do homem, esse momento fundamental da história da humanidade, esse momento que muda toda a nossa história, é descrito de forma rápida, precisa, através de uma sequência rápida, muito rápida de verbos. Veja, o texto nos diz, a mulher viu, tomou, deu e comeu. Em resumo é isso. A mulher viu a árvore, tomou o fruto, deu o fruto e comeu o fruto. E essa sequência nos deixa sem fôlego e nos faz perceber que tudo acontece muito rápido. E acontece porque, a partir desse momento, os olhos da mulher passaram a olhar para a árvore e começaram a ver que a árvore era boa, era agradável, era desejável. O texto faz questão de mostrar que a escolha da mulher foi guiada por aparências, foi guiada por desejos e não pela palavra de Deus. A mulher viu e se agradou do que viu. A mulher gostou da aparência e por isso ela comeu do fruto. E nós somos assim. Nós deixamos de dar ouvidos à palavra de Deus porque nós somos guiados por aparência e desejo. Nós deixamos os mandamentos de Deus porque nós somos levados através de nossos olhos a tomar aquilo que nós desejamos. Nós nos lembramos da história de Sansão, não é? Como ele desejava uma mulher, ia lá e tomava aquela mulher, e quando ele fazia isso, graves consequências vinham sobre ele. Aqui algo parecido acontece. A mulher olha para o fruto, ela deseja o fruto e ela toma o fruto. Porque nós somos guiados por aparência. Nós somos guiados pelos nossos desejos. Quando os desejos falam mais alto que o mandamento de Deus, nós caímos. Quando as aparências falam mais alto do que a palavra de Deus, nós caímos. E depois de comer o fruto, então a mulher deu ao seu marido e ele também comeu. E aqui nós vemos a primeira inversão, o primeiro diagnóstico do pecado muito claro no mundo. Os papéis se invertem. O homem deveria ser o líder da casa, como nós vimos na semana anterior, no último domingo. Nós vimos que a mulher foi retirada do homem, da costela do homem, e não o inverso. Mas aqui as coisas se invertem. É a mulher que escolhe comer o fruto e é a mulher que dá ao seu marido. O homem deveria proteger a mulher e impedir que ela comesse. O homem deveria impedir que a serpente enganasse a sua esposa e comesse dela. Mas ele, pelo contrário, ao invés de ele tomar a decisão e guiar a sua esposa, ele foi influenciado pela sua esposa e comeu o fruto que ela deu. Ele deixou a palavra de Deus para ouvir a voz da sua mulher. E a mulher deixou a palavra de Deus para ouvir a voz da serpente. Em outras palavras, o texto nos ensina que é por abandonar a palavra do Senhor para ouvir outras vozes que o homem cai no seu pecado. Quando nós comemos aquilo que Deus proíbe, como no caso de Adão e Eva, nós caímos no pecado. Mas especialmente quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do nosso marido, da nossa mulher, dos nossos filhos, do nosso chefe, dos nossos amigos, seja lá de quem for, nós caímos no pecado e em transgressão. E aí a gente poderia pensar, mas quer dizer então que nós não devemos ouvir a voz de outras pessoas? Nós devemos sim. A Bíblia nos diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Nós devemos pedir conselhos, orientações, conversar. Mas o que Adão faz aqui não é isso. Deus havia dito claramente a sua vontade e Adão claramente escolheu
desobedecer a Deus para ouvir a voz da sua esposa. E a mulher foi enganada ao ouvir a voz da serpente. Ambos comeram, por último Adão comeu, e um comentarista nos diz que de fato foi ele comer por último. Foi o ato último e decisivo de desobediência que trouxe as consequências do pecado. Consequências que estão descritas no versículo 7, ou que começam a ser descritas no versículo 7. Veja, então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Observe que as primeiras consequências do pecado começam a chegar na vida do homem pós-queda. E a primeira consequência é algo involuntário, que o homem não escolhe. Os olhos dele são abertos, os olhos se abriram. E aqui, irmãos, é interessante porque no versículo 5, a serpente havia prometido isso, não foi? No versículo 5, a serpente disse: Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, os olhos de vocês serão abertos e vocês serão conhecedores do bem e do mal, como Ele, como Deus. E quando o homem come e a mulher come, de fato os olhos são abertos. E nós podemos pensar, então Satanás não mentiu, Satanás falou a verdade. Mas é aí que nós percebemos a estutícia ou a esperteza ainda maior de Satanás. Ele falou uma meia-verdade, uma mentira completa. Porque, de fato, os olhos do homem e da mulher foram abertos. Mas não foi da maneira que Satanás disse. Satanás falou num sentido positivo. Os olhos de vocês serão abertos e vocês serão como Deus. Veja que coisa boa isso é. Mas o texto nos diz que os olhos deles foram abertos e isso foi uma consequência terrível do pecado. Como Bavinck nos diz, os seus olhos de fato foram abertos, mas em um sentido diferente daquele que foi prometido pelo tentador. As ações que vêm logo em seguida nos mostram que os olhos do homem e da mulher que foram abertos não eram um bom sinal. Pelo contrário, com a abertura dos olhos veio o conhecimento da nudez. Lembra, no final do capítulo 2, você pode ler na sua Bíblia, Gênesis 2:25, o texto nos diz que o homem e a sua mulher estavam nus e eles não se envergonharam. E nós vimos que, naquele momento, isso era um símbolo muito claro da pureza do homem e da mulher. A nudez aqui é um símbolo muito claro da pureza entre homem e mulher. É o sinônimo de que não havia nada para se esconder. Não havia nada que eles precisassem cobrir um do outro. Porque eles eram perfeitos, santos, retos como Deus. Mas agora, quando os olhos deles são abertos, eles precisam se cobrir porque eles têm vergonha. Antes da queda não havia do que se envergonhar, mas agora há. Antes do pecado não havia maldade, mas agora há. Antes do pecado não havia justamente malícia no coração do homem, mas agora há. E aqui, irmãos, nós devemos lembrar que o problema não é a nudez em si, pelo contrário, eles estavam nus antes. Isso não era um problema. O problema é o pecado. O que muda as circunstâncias aqui, o que muda a situação aqui é o pecado. E mais uma vez, o Bavinck ele nos diz, uma terrível mudança havia acontecido nas almas do homem e da mulher. E agora, por causa dessa mudança, eles viam tudo diferente. O que havia mudado não era o homem e a mulher exteriormente, mas os olhos deles, a percepção deles, a alma deles, o coração deles havia mudado. Agora eles eram de fato pecadores. Agora eles tinham a vergonha do pecado e essa é a primeira consequência do pecado. Na próxima semana nós vamos ver outras consequências. Mas a primeira e clara consequência do pecado é a vergonha. O homem se envergonha do seu pecado. E é assim conosco. Quando nós fazemos coisas más, quando nós fazemos coisas que nós não queríamos fazer, nós logo nos envergonhamos. E é essa sensação de vergonha que Adão e Eva experimentam aqui. Eles não eram mais puros, mas agora eles carregavam a culpa e a corrupção do pecado. É por isso que o nosso breve catecismo nos diz que esse estado de pecado que o homem caiu é um estado que pode ser resumido na culpa e na corrupção de toda a natureza humana.
Homem e mulher já não eram mais os mesmos. O casamento já não seria mais perfeito. O lar deles já não seria o jardim, como nós veremos. Eles já não eram puros, agora eles eram maus. Eles já não tinham orgulho um do outro, agora eles tinham vergonha um do outro. Agora eles não tinham mais o relacionamento com Deus, agora eles tinham medo de Deus. E tudo isso nos mostra, irmãos, que nós perdemos a nossa retidão, a nossa pureza em Adão. Como Davi nos ensina no Salmo 51, nós nascemos na iniquidade e nós somos concebidos em iniquidade. O pecado, irmãos, vem desse primeiro ato de queda. E é porque nós descendemos desse homem e dessa mulher que nós somos pecadores. É porque nós somos descendentes de Adão e de Eva que nós sentimos vergonha. É porque nós somos filhos de Adão e de Eva que nós temos culpa e carregamos a corrupção do nosso pecado. É por conta da nossa descendência deles que nós ouvimos outras vozes e não a voz de Deus muitas vezes. Porque nós somos descendentes do homem, que nós somos pecadores. Nós herdamos a natureza de Adão. Nós perdemos a nossa retidão original. E agora nós carregamos a vergonha, a culpa do pecado. De maneira que o homem e a mulher resolvem costurar folhas de figueira para si. E aqui, irmãos, Deus havia dado a eles o privilégio de governarem sobre a criação. E eles utilizam da própria criação para cobrirem as suas vergonhas. E a imagem aqui é de cobertura do pecado e da vergonha do pecado. Eles, sem ter como fugir da situação, eles escolhem costurar folhas de figueira para cobrir os seus próprios pecados, para cobrir a sua própria vergonha. Certamente isso acontece com você e acontece comigo. Nós tentamos aplacar a nossa vergonha no nosso coração com as nossas próprias mãos. Nós diminuímos o peso do pecado, nós fazemos algo errado, algo ruim, e nós logo pensamos, mas tem gente que faz coisa pior do que eu. Eu sou ruim, mas tem gente que é pior. E nós muitas vezes tentamos encobrir os nossos pecados com diversas estratégias do nosso coração. Nós tentamos diminuir a gravidade, nós tentamos diminuir o peso do pecado, porque nós fazemos coisas tão boas. Qual é o problema de contar uma mentira aqui ou ali, se eu faço bem às outras pessoas, se eu ajudo quem precisa, se eu faço isso ou aquilo outro? E nós tentamos essas estratégias para encobrir o nosso pecado, para tirar a nossa culpa, e nós tentamos aliviar o nosso coração pecador da vergonha, da culpa do pecado. Nós fazemos como aquele homem que, ao invés de admitir a culpa por ter abandonado sua família, prefere buscar a Deus em oração para saber o que deve fazer. Porque nós tentamos aplacar a culpa e a vergonha do nosso coração. Não para nossa surpresa, o homem não consegue fazer isso. As folhas de figueira não são suficientes para cobrir o seu pecado. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, o resultado sempre é a queda. Quando nós não ouvimos a voz do Senhor, nós pecamos. E a consequência sempre é vergonha, corrupção, culpa. E aqui nós podemos refletir e chegar à conclusão que apenas um pode tirar a vergonha do nosso pecado. O homem e a mulher juntos tentaram cobrir as suas próprias transgressões e seus pecados quando eles costuraram folhas de figueira para si. Mas a palavra de Deus nos diz que somente um pode providenciar a nossa cobertura. Somente um pode acabar com a nossa vergonha, pode tomar sobre si a nossa culpa. O livro de Provérbios e também a primeira carta de Pedro nos diz, capítulo 4, versículo 8, que o amor cobre multidão de pecados. E a imagem é justamente essa, não é? A imagem é de um amor cobrindo o pecado do homem. Adão tentou, na sua ignorância, cobrir os seus próprios pecados com as suas próprias mãos, com folhas que ele mesmo costurou para si. Mas a palavra de Deus nos ensina que é o amor que cobre transgressões.
E essa mesma palavra de Deus nos ensina em João 3 que Deus amou o mundo para justamente que aqueles que creem nele tenham a vida eterna. Deus amou o mundo para que aqueles que creem no seu nome possam ter os seus pecados cobertos, as suas vergonhas aplacadas, porque é justamente o amor de Deus que pode cobrir as nossas transgressões. De maneira que em Gênesis 3, versículo 21, nós lemos que Deus fez roupas de pele de animal e com elas vestiu Adão e sua mulher. Nós vamos ver isso melhor no final do capítulo. Mas o que fica claro aqui é que a cobertura do homem e da mulher era inadequada. E aqui, irmãos, não havia uma loja onde Deus poderia comprar peles. Não havia uma loja onde Deus podia adquirir a pele de algum animal para fazer roupa para o homem. Não havia morte no mundo ainda. Deus teve que sacrificar um animal ou mais de um para oferecer a cobertura que o homem precisava. Isso nos ensina que a cobertura do homem não é capaz de cobrir os seus pecados e que é necessário que sangue seja derramado para que o pecado seja coberto. O primeiro pecado precisou da morte de animais para que fosse oferecido cobertura para o homem. Isso nos mostra que a cobertura de pecado tem preço. E o preço é o preço de sangue. E o mesmo Deus que nos ensina que o amor cobre pecados, nos mostra que o seu amor foi tal que ele entregou o seu próprio filho para morrer na cruz e derramar o seu sangue para que os nossos pecados fossem cobertos. Se o primeiro casal precisou ser coberto através do sacrifício de um animal, o Senhor nos mostra que foi por causa do seu amor que chegou ao ponto de entregar o seu próprio Filho Jesus Cristo e os nossos pecados foram cobertos. Para que o seu pecado seja coberto, para que o meu pecado seja coberto, é necessário mais do que folhas de figueira, é necessário mais do que a sua decisão, é necessário mais do que as suas estratégias. É necessário o sangue de Cristo. E graças ao Senhor, porque Deus enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados e derramar sangue por nós. De maneira que nós temos em Cristo Jesus a esperança para a nossa vergonha. Nós temos esperança para a nossa culpa. Nós temos esperança para o nosso pecado. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós caímos. Mas quando nós cremos em Cristo Jesus, nós somos restaurados. Quando nós cremos em Cristo Jesus, nós somos lavados, purificados e cobertos. Creia em Cristo Jesus. Creia naquele que derramou o seu próprio sangue para cobrir a nossa transgressão, para cobrir o nosso pecado. Se arrependa das vezes que você não ouviu a voz do Senhor. Se arrependa das vezes que você escolheu a voz do seu próprio coração ou outras vozes desse mundo. Confesse os seus pecados e seja limpo, lavado pelo sangue de Cristo. Aquele que remove culpa, aquele que remove transgressão. Lembre-se daquilo que nós vimos no início. Nós não sabemos as consequências dos nossos atos. E os nossos atos podem nos levar, inclusive, para uma destruição eterna. Mas pela fé em Cristo Jesus, nós cremos que até o pior dos atos, primeiro ato de pecado que nós vimos hoje, pior do que o erro daquele jovem em Saravejo que provocou a Primeira Guerra, até para esse primeiro pecado há solução. Até para essa primeira transgressão, até para essa primeira tragédia há solução. Se nós cremos em Cristo, confessamos a Ele os nossos pecados, fomos lavados pelo seu precioso sangue. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor, nós te louvamos, Pai, porque em Cristo Jesus nós encontramos a provisão do Senhor para a nossa purificação.
mesmo diante da maior tragédia da história da humanidade. O homem já travou guerras inúmeras. O homem já presenciou diversas tragédias, diversas catástrofes. Mas nada se compara àquilo que aconteceu no jardim, como nós vemos hoje. Aquele pecado transformou todo o homem em pecador. Aquele pecado conseguiu matar toda a humanidade de uma só vez. Mas nós te louvamos, porque em Cristo Jesus, pelo teu infinito amor, o Senhor providenciou a cobertura para os nossos pecados. De maneira que aquele que crê em Cristo Jesus pode ter certeza que seus pecados são lavados e purificados pelo seu precioso sangue. Nos dá fé em Cristo, nos leva ao arrependimento, para que por meio de Cristo, o seu lavar poderoso e regenerador, nós possamos ter vida e vida eterna. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.